Seguindo com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso, nesta tarde de quinta-feira, nosso objetivo é levar informação, levar diversão para vocês de todo o Brasil, lembrando que você também participa. Queremos a sua interação. Por isso, mande para cá o seu recadinho, o seu WhatsApp, número na tela para todos vocês, 0 operadora 11 99 681 9742. Mas nunca se esqueça, queremos saber o seu nome, a cidade e o estado, de onde você acompanha o nosso programa, o nosso Tudo Posso. Hora de entrevista. E diante de nós, uma mulher que conquistou respeito e prestígio em uma sociedade onde ser mulher e negra é sinônimo de inferioridade. Hoje, ela é símbolo na luta contra a igualdade racial entre sexos. Engana-se que em pleno século XXI, pensa que esse problema tenha sido, enfim, resolvido. Hoje, nós temos o prazer de receber a consuleza da França em São Paulo, Alexandra Lojas. Alexandra, boa tarde. Boa tarde. Bem-vinda. Bonjour, Maria. Muito obrigada por me receber. Nós agradecemos, de você vir aqui, sem dúvida claro. alguma, né? Nesse momento, nesse dia histórico para o Brasil, é importante, né? Uma mulher que é formada em ciências políticas, uma mulher que tem toda essa batalha, né? Defendendo as mulheres, os negros. Então, eu acho muito importante você estar aqui no dia de hoje. Obrigada. Você está no Brasil há aproximadamente 3 anos, 3, 4 anos, é isso? Isso, 3 anos e meio já. E já fala super bem, né? Feliz por o quanto assim, o Brasil me ensinou muitas coisas e me deixou também um palco para falar sobre diversidade e falar um pouco da minha experiência como negra na elite. E foi um resgate mesmo de minha autoestima e podendo também ajudar muitas outras pessoas a se enxergar e trabalhar sua própria autoestima. Então hoje já se viralizou, não sei onde todo isso vai indo, mas estamos todos juntos para reequilibrar nossa sociedade. Mas você não queria vir para o Brasil, né? Então, não é que não queria, mas eu tinha preconceito sobre o Brasil, porque meu irmão é casado com uma brasileira faz 20 anos. Então, já tinha vindo várias vezes para o Brasil e fui barrada de um hotel em Salvador, de um hotel de 5 estrelas. Porque você é negra, você acha que foi barrada por causa disso? E o fato de ser uma negra estrangeira com meu sotaque, ele decidiu, depois de me escutar falar, de me deixar entrar. Mas, basicamente, ele tinha você sofreu preconceito. Instrução de não deixar entrar negros nesse hotel. E são coisas muito difíceis de enxergar quando você é branco, porque essas coisas não vão acontecer para você. Tem que experimentar na pele para entender que tem racismo ainda nessa sociedade. Por exemplo, você vai no restaurante da Casa Brasileira, que está na frente do Clube Pinheiros. Tem no cardápio uma distinção que diz que é 50% menos para as babás. Então, um dia eu quis pedir, sou a babá de meu filho. Qual é realmente a coisa que eles têm para saber que se eu estou a mãe de meu filho ou se sou a babá? Que é essa coisa de ter que dar um desconto de 50% para a babá, para poder incluir ela a comer na mesa ou não deixar ela comer se é 100% da taxa normal. Então tem coisas muito veladas, muito sutis nessa sociedade que realmente não estou aqui para dar lições. Eu gosto só de levar o debate sobre várias coisas que me incomodam, que acho às vezes um pouco absurda, mas que são tão enraizadas na cultura brasileira que nem questionamos mais esses fatos. O fato da babá se vestir de branco tem a ver com a escravidão. As babás das casas, assim, as escravas, ou as pessoas que foram escravizadas, que trabalhavam na Casa Grande, estavam vestidas de branco, bem limpinha, para se diferenciar dos escravos que estavam trabalhando nos campos. Então, eu acho muito importante hoje enxergar o quanto é segregação e apartheid disfarçada. E tem ainda uma apartheid territorial no Brasil, e quando vejo que o Brasil é o 10º país mais rico do mundo, porque e sem contar o dinheiro da corrupção, é mesmo o 10º país mais rico. Então, imagina. É o
não no PIB, mas ao todo mundo, é 66 mil reais por pessoa. Então, por que 80% da população está ganhando por casas menos de 3 mil reais por mês? Esse, para mim, é o absurdo que precisamos reequilibrar, porque acho que quando esse 80% da população vai ganhar esses 66 mil reais, que é o PIB normal do Brasil, e reequilibrar os salários, essas pessoas vão ter dignidade econômica, assim, uma dignidade também social, de poder realmente mandar seus filhos nas melhores escolas, porque o problema das cotas não é só as cotas nas universidades. Precisamos ter a São Paulo, a St. Andrew, o Lycée Pasteur, abrir também espaço para negros entrar. Na escola da minha filha, na classe da minha filha, só tem uma negra. Uma só. E professores que não tem nenhum negro. É um colégio tradicional italiano, o Dante. E as crianças, assim, no clube que eu frequento também, eu vejo pouquíssimos negros. Claro. E o que me incomoda é que muitas vezes as pessoas que me falam que não tem racismo no Brasil, eu pergunto para eles, mas quantos amigos negros você tem? Ah, eu tenho você. Não, mas eu não sou brasileira. E é isso, na elite brasileira, vejo poucos negros, a verdade, a maioria do tempo sou sempre a única. E é interessante elevar o debate sobre o fato de que estamos num país que tem a maior população negra fora da África. A verdade é a segunda população maior depois da Nigéria. Alexandra, o que falta para o Brasil enxergar que existe esse preconceito? O que nós precisamos para tirar essa venda dos nossos olhos? Precisamos enxergar que tem só 2% de loiros adultos verdadeiros no mundo. Quando eu vejo as campanhas publicitárias no Brasil, 70% são com mulheres loiras. Sim, isso é fato. Quando vejo que estamos num país que tem 57% de negros nesse país, que tem só 4% de negros na televisão brasileira, isso traz consequências. 85% das crianças negras de menos de 5 anos escolhem a boneca branca como a linda e a boazinha e a negra como a feia e a má, se identificando também com a boneca negra. Então, isso mostra que, imagina se já uma criança de menos de 5 anos já tem uma baixa autoestima. Quando acontece a formação da criança, do 0 ao 7. Claro, como ela vai se desenvolver numa sociedade que inferioriza ela de maneira subliminal e sutil, porque não é frontal. Não é, o racismo no Brasil é cordial, quase. Não é frontal, mas a representatividade da negra sempre como a amante que destrui os casamentos dos ricos brancos, ou como assim, essa coisa sensual, ou como a faxineira, isso inferioriza a gente. E hoje precisamos ver na mídia, nas novelas, a sociedade que queremos ver. Então, reequilibrar, ver uma juíza negra, ver um governador negro, ver uma médica negra, um advogado negro. Isso é muito necessário para mudar nosso mundo. E é o que aconteceu nos Estados Unidos. Não estou dizendo que os Estados Unidos é perfeito, mas a verdade, se parece que é muito mais racista que o Brasil, porque se fala mais de racismo de lá. Porque eles lutam mais pelos direitos, né? Os negros. É, mas porque também o negro lá tem poder econômico e poder na mídia. Então se fala. Aqui se morre 156 negros cada dia. E a maioria com violências policiais. Então ninguém fala disso na mídia porque é um tabu, mas está acontecendo um genocídio no Brasil e ninguém está falando disso. E isso me incomoda porque não só destrói a mãe que perde seu filho, mas destrói também uma família. Porque o que é tão cruel, e é tão cruel deles não ter apoio com advogados bons, assim, eles, como eu já fui na delegacia, esperei 7 horas. E eles me conheciam, sou a consuleza da França e depois dos ataques em Paris, eles estavam rolando cada hora na frente de minha casa. Então eles sabem quem sou. Eu tive que esperar 7 horas. Então imagina uma negra
mulher que acabou de perder seu filho matado por um policial e ir na delegacia reportar isso. Tem que ter muita força, né? Você tem que ter muita força. É mais buscar. Que força. Eu não imagino que possa ser. Alexandra, esse esconder o negro, né? Talvez assim não enxergar o negro, eu vejo que já é um processo histórico do próprio Brasil, né? A gente aprende literatura, ouve falar de Machado de Assis, por exemplo, e pouquíssimas pessoas lembram que ele era negro. Da mesma forma que tantos outros personagens da nossa história. Foram embranquecidos. Foram embranquecidos, exatamente. Como Teodoro Sampaio, como Machado de Assis. E é por isso que quis fazer um livro com Carlos Machado, que é um... É o coautor. É o coautor. Fizemos um livro juntos sobre as grandes figuras negras, então os gênios da humanidade. Olha, nós temos aí, inclusive, a capa do livro, né? Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação, Africana e Afrodescendente. Vocês narram personagens negros da história, seria isso? É isso, para resgatar a autoestima, não só dos negros, mas também para os brancos nos enxergar de outra forma, porque eu acho que se precisa ter uma dinâmica. Eu tenho uma amiga branca, loira, de olhos azuis, que me falou: Alexandra, eu agradeço por assim, todas essas dicas e todo esse conhecimento que você compartilhou comigo, porque eu enxergo que quando entrei para trabalhar na Trip, na Globo, na Abril, eu me di conta que eles nem verificaram se sabia escrever, mas me deram no trabalho. E eu sei que seguramente eu passei na frente de muitos negros. E da mesma forma, ela me falou, chorando, assim, quando era pequena, tinha um amigo negro e uma vez brigamos e eu falei: você não pode porque você é negro. E de lá começamos a nos afastar. Eu usei essa frase que me foi ensinada de maneira subliminal e para afastar ele no momento. E hoje eu realmente preciso me desculpar sobre o que aconteceu. E para mim foi muito, muito forte quando ela compartilhou isso para mim, porque não precisamos só estudar o quanto a criança negra vai escolher a boneca branca, mas entender também que as crianças brancas também recebem uma formatação já por os desenhos animados que é muito preconceituoso, porque o negro nunca é o protagonista. Nunca é o herói da história, isso é verdade. Isso vem mudando um pouco no Brasil, assim, desde que eu nasci nos anos 70, assim, as coisas vêm melhorando. Até em função de algumas leis que surgiram, felizmente. Você hoje tem atrizes nas novelas, né, com papéis principais, você tem a própria Maju na Previsão do Tempo, uma Graça que está lá no Jornal Nacional e tantas outras. A gente teve a Glória Maria e tem ainda a Glória Maria, que faz tanto sucesso, que foi uma das primeiras negras na televisão a lutar aí, foi uma barreira muito grande. Agora, Alexandra, falando um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória, você passou por diversos países. Que diferença você vê do Brasil e desses demais países em que você atuou também como consuleza? Não atuei como consuleza nos outros países. Foi só no Brasil mesmo? Só no Brasil. Perfeito. Mas minha 8ª expatriação, então eu morei na Alemanha, onde fui babá de uma condesa alemã. Depois morei na Inglaterra, onde fui babá também de uma pessoa que, a verdade, era o dono da BBC. Depois fui nos Estados Unidos de novo de babá, trabalhando para um... Você não precisa de babá hoje? Não. Você tem babá hoje ou não? Não tenho mais, mas tive por 1 ano e meio e foi fantástico. Mas hoje eu escolho não ter mais babá, mas é uma... tenho babysitter que vem me apoiar e tenho ajuda também na residência. Fala dos outros países que você estava falando. Então, eu também morei na Espanha, no México e na Suécia. E fui assim, lá trabalhando como jornalista e como webmaster também, e professora de francês, assim, uma mistura de papéis. Mas foi muito interessante enxergar o quanto o Brasil não enxerga esse racismo, vendo que nós estamos falando de umas minorias, que é o caso nesses outros países. Aqui, os negros são a maioria e eles são invisíveis, eles são ausentes da TV, da mídia, das revistas. Está mudando, mas são gotinhas. E se achamos que
sem as cotas, vamos reequilibrar as coisas, não vai acontecer. Você é a favor, então, das cotas? Sim, porque vamos, se não, ter que esperar 100 anos. Se olhamos também as cotas para mulheres, por que temos só 6% de mulheres nos boards executivos? Quando a mulher, por 80% das vezes, é a que escolhe comprar. As mulheres precisam também entrar nos boards executivos, como também os negros, para debater sobre as propagandas, a estratégia do mercado, porque eles fazem parte da sociedade. Então, precisamos equilibrar isso. Também na política. Não podemos só ter umas 2, 3 deputadas ou ministras. Não, precisamos mesmo reequilibrar com cotas e que seja uma representatividade estatística. Porque ainda as cotas brasileiras não são cotas. São um pequeno porcentagem. Se são cotas, eu quero ver se a USP vai abrir 57% das vagas para negros. Esse é seria uma maravilha, né? Seria uma maravilha. Sabe que hoje eu estava ouvindo a rádio, né? A rádio Band News. E estavam falando que eles queriam escolher um ministro negro, mas não tinham achado ainda um ministro negro. Então, dos 22, não tem nenhum negro. Dos 22, né, que vão assumir, deve assumir. Exatamente. E não acharam nenhum. E a tia Heron, a Lucy Brandon, por que elas não poderiam se tornar ministras? Então, são maravilhosas. Agora eu queria falar um pouco de você e o Brasil. Né? O que você gosta do Brasil? Gosta assim, de fazer, de comer, de vestir? Eu gosto muito assim, me vestir da Gloria Coelho, que desculpa para as marcas francesas, mas eu me apaixonei por os estilistas brasileiros, que acho eles muito formador de opinião, muito assim prescriptores de tendências e assim gosto muito do Brasil e da diversidade também da Fashion Week aqui do nível da Fashion Week do arte contemporâneo brasileiro também, assim, Volpi, até Vic Muniz, é fantástico. Adoro a Adriana Varejão, a Beatriz Milhazes. Eu gosto muito de entender a cultura brasileira, que acho não para amador. Tem uma sutileza na cultura brasileira que acho fantástica, com toda essa mistura africana, de tantos povos africanos, a verdade, porque não podemos colocar 56 países na mesma sacola, mas é interessante enxergar o quanto tem de raiz africana dentro da cultura brasileira, indígena também. A música, né? Na música, mas também na parte emocional. O quanto vocês conectam com as pessoas de uma forma muito diferente que os europeus. O beijo, a maneira de abraçar, de estar conectando com a pessoa, de estar lá. Quando você o carisma brasileiro seria isso. É uma coisa. E você sente que é muito africano isso? É muito. É muito porque vocês não usam só o corpo para usar a cabeça, o mental, ir de um lugar para outro. O corpo brasileiro é lá. Você abraça, você conecta. Quando vocês perguntam como você está, não é uma coisa superficial. Você mesmo está conectando e isso demora bastante para entender. Mas, bom, esses são detalhes. Eu gosto tantas coisas sobre o Brasil. Meu filho não é brasileiro, não nasceu aqui, mas ele se acha brasileiro. Gosta só de arroz e feijão. Ele tem quantos anos? 4 anos. 4 anos, que gracinha. Alexandra, você falou de cultura justamente, agora fazendo um paralelo até com a sua função, né, como consuleza, que poderia ser um papel até figurativo, a ponto de estar no Brasil representando a cultura francesa, né, promovendo a gastronomia, promovendo nos eventos. E na verdade você foi por um outro lado. Quando você sentiu que o Brasil precisava isso de você? Então, não sei se o Brasil precisava isso de mim, mas o Brasil me ofereceu um palco para falar de diversidade. E foi muito, assim, foi um presente mesmo, porque a maneira de poder, enfim, verbalizar tudo o que guardei durante 39 anos, assim, de calada, tendo medo também de tocar o assunto, porque não é um assunto fácil de elevar. E hoje, o Brasil realmente, com todo o carinho, a maneira de vocês estarem muito mais abertos a abrir o debate sobre assuntos difíceis, como hoje vocês estão lidando com a corrupção, eu acho que a corrupção é uma
uma problemática mundial, mas vocês estão colocando esse para fazer uma detox no Brasil. E acho interessante como vocês são corajosos. Para mim, o Brasil é um adolescente rebelde que realmente está influenciando o mundo. E eu acho que é dentro do Brasil que vamos poder mudar o mundo, porque vocês assim têm essa coisa jovem, essa coisa de abertura a um pensamento que não seja assim fechado academicamente, de que quando você tem uma ideia precisa sempre pegar qual filósofo mencionou essa teoria. Eu acho o brasileiro muito mais na produção intelectual contemporânea, assim, um dos maiores produtores intelectuais do mundo. Quando vou nos bares de filosofia ou nos saraus, eu fico chocada de tanto conteúdo lá e de momento ninguém me está olhando por vocês. Mas eu acho que isso vai mudar. Você vê que é um sentimento que o estrangeiro tem da gente e muitas vezes a gente não tem da gente mesmo. Né? Falta autoestima para o brasileiro. Sim, e esse complexo do vira-lata precisa acabar, porque realmente eu não entendo isso. Eu acho que o Brasil tem sua riqueza, tem sua diversidade, tem seu peso hoje. E hoje vocês vão mesmo poder influenciar o resto do mundo, porque nós, talvez na Europa, estamos muito enraizados no passado e temos muita dificuldade de levar o debate sobre problemáticas societais que estão como uma gangrena dentro de nosso país, com os refugiados, com a imigração, que não conseguimos lidar com isso. E eu sou uma filha de imigrante e eu enxergo quanto os franceses não me consideram francesa, o quanto hoje eu sou uma das autoridades a representar a França ao lado de meu esposo e ainda eles não enxergam o quanto sou francesa, porque eu nasci na França, eu cresci, a minha identidade, a minha essência, mas pelo menos o brasileiro, você pode ser de ascendência japonesa ou de ascendência italiana, você é brasileiro. Na França ainda é um tópico muito difícil. Se você é da Algéria, do Marrocos ou da ascendência assim, do Senegal, não todo mundo vai considerar você como francesa. E todos os dias, por essa comunicação, as pessoas questionam minha legitimidade a ser francesa e é um absurdo. Mas você é do mundo. Sou do mundo. Você é do mundo, mas sou francesa e é um orgulho que preciso defender, mas preciso poder elevar o debate. E infelizmente na França eles não me deixam elevar o debate. Fui apresentadora 7 anos na França, na televisão, no Canal 1 e no Canal 3, TF1 e France 3. E nunca fui convidada para falar de identidade negra. Eles sempre convidam um jogador de futebol ou um cantor de hip hop que não conhecem o exercício do debate. Então eles colocam eles na frente de intelectual como Zemmour ou Finkielkraut e são assim decimados em uns minutos e ficamos no clichê. Então fique no Brasil. Fique no Brasil, fique conosco. Me adota, vou pedir nacionalidade. Você já está adotada. Já é com a gente. Alexandra, muito obrigado. Agradeço demais a presença, simpatia, beleza, elegância. Obrigada. Inteligência. E que cultura, né? Que inteligência. Gostaria muito de convidar vocês. Estou organizando um TEDx com mulheres negras no Hotel Unique, dia 23 de julho. E convido vocês a vir assistir, organizando esse evento com a Helena Crescia, que criou o TEDx São Paulo aqui no Brasil, e vamos assim dar uma plateia para mulheres negras de destaque, juízas, médicas, advogadas, que vão contar sua história e ideias que merecem ser espalhadas por o mundo. Muito bom. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estaremos lá, estaremos lá. Obrigado. Gente, vamos fazer um intervalo. No próximo bloco, nós vamos falar sobre queloide. Queloide é aquela cicatrização. Eu tenho grátis, queloide. Tem queloide, Maria Cândida. De repente horrível, você tem um ferimento, espera que cicatrize de uma forma, isso não acontece. Com a presença do cirurgião plástico, Dr. Marco Cassol, nós vamos entender por que isso acontece e como sanar esse problema, sanar essa preocupação, que em muitos casos, se é possível, causa inclusive constrangimento. Daqui a pouco, com as respostas, já voltamos.